Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, este vídeo é justamente por conta de algo que incrivelmente parece que quando a gente estava no sistema religioso nós nunca vimos sobre esse assunto. Mas eu vou trazer aqui e é o batismo no Velho Testamento. O porquê que muitos que frequentam o sistema religioso não faz a menor ideia que tem batismo no Velho Testamento. Então olha só, vamos ver então quando começou, quando se iniciou e até onde foi, até quando durou. E vamos ver algumas passagens muitíssimo interessantes aqui. Mas lembrando que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Só que a parte do Novo Testamento que fala do nascimento de Jesus ainda era Velho Testamento. O Novo Testamento passa da cruz para frente. Então, por a parte ainda do nascimento de Jesus ter sido escrito em grego, muitos têm como Novo Testamento e não é. E daí a confusão de que o batismo de João não era da lei de Moisés. Mas olha só, vamos começar vendo aqui como foi muito interessante. Vamos começar em Levíticos capítulo 8, versículos do 1 ao 7, onde diz assim: Diz mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado. Exatamente, além de se banhar nas águas, tinha que fazer um sacrifício, que era um novilho, ou como lá na frente no tempo de Jesus eram os rolinhos, era pomba, era... Nós vamos ver aqui. E 2 carneiros, e os cestos dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Olha só, então Moisés lavou Arão e os filhos dele com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Então olha o início do batismo aí, Arão sendo batizado com água, simbolizando a purificação, a limpeza do corpo, a limpeza externa, a limpeza do pecado que o homem cometia, e aquele sacrifício é que o cordeiro ou o pombo, a rola que seria sacrificada, morreria no lugar da pessoa que cometeria o pecado. Era tudo um simbolismo. Essa água limpava o homem simbolicamente, muito diferente do Espírito Santo que lava, limpa por dentro, como nós vamos ver lá na frente. Mas olha só, que interessante. Em Números capítulo 19, versículos 18 e 19 diz assim: Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao 3º e o 7º dias, purificá-lo-á ao 7º dia. E aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Então olha eles começando a se banhar na água. E outra, a aspersão. O batismo também era por aspersão. Nesse momento, o batismo, essa palavra batismo é uma palavra grega. Por isso que ele aparece apenas lá no começo, no nascimento de Cristo, com João. Porque ali é escrito em grego, a partir dali já é escrito em grego, então vem essa palavra batismo. Mas antes disso, no Velho Testamento, como é escrito em hebraico, se acha como purificação, se acha como água, se acha como ablução. Então há outras formas de se encontrar o mesmo batismo, olha só.
Em Números, capítulo 31, versículos do 21 ao 24, diz assim: Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Então olha o que ele está falando, é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Então, olha só, o homem, o corpo humano, ele não pode passar pelo fogo, porque se queima, o homem morre sendo queimado. Então, ele passará pela água para ser limpo. Assim como as vestes também, no fogo elas se queimam, se perdem, então tem que passar pela água para se tornar limpas. Já diferente do ouro, da prata, do bronze, do ferro, do estanho, do chumbo, que eles têm que passar pelo fogo, assim como a cidade de Jerusalém passou pelo fogo no ano 70, mas essa é uma outra história. Vamos continuar vendo aqui. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10, diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então olha o Rio Jordão, onde João Batista começaria a batizar as pessoas, aí sendo citado em muito antes de João Batista. Olha só. Vamos para outra passagem aqui, Neemias capítulo 12, versículos 44 e 45. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e da purificação. A purificação era vários tipos de batismos, como também os cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Então a purificação acontecia também no tempo de Salomão. Um grande problema é que depois de Salomão, por Salomão ter desobedecido, a Babilônia, então ela derrotou 10, dispersou 10 das 12 tribos de Israel, levou cativo muitos judeus, então teve um grande problema. Aí 70 anos depois eles voltam, os judeus voltam, reconstrói o templo é reconstruído, então eles voltam a adorar o Deus deles, eles voltam a praticarem os rituais da lei de Moisés, os rituais judaicos, e conforme vai passando as gerações, é claro que vai sofrendo alterações essas doutrinas. E também tem no tempo de silêncio de Deus, onde Antíoco IV Epifânio também quase dizimou os judeus, onde eles têm que retomar. Judas Macabeus, ele purifica novamente o templo, então as doutrinas sofreram várias variações. Então fica muito complicado se não estudar a história inteira, a história completa, entender detalhe por detalhe o que aconteceu, fica muito difícil. E na religião, nós começamos a ver, a aprender sobre o nascimento de Cristo, que é logo onde tem João Batista. João Batista é quem anuncia Cristo e é ele quem vem com o batismo de arrependimento. Então as pessoas acham que não é da lei de Moisés, não é uma ordenança da lei, mas é uma ordenança da lei. E olha como vai ficar interessantíssimo a partir de agora. Vamos para Lucas capítulo 2, versículos 21 ao 24. Diz assim: Completados 8 dias para ser circuncidado um menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, então essa purificação era feita por aspersão, por imersão, era feita por lavagens de mãos, pés, do corpo, de parte do corpo, das vestes duras também. Então havia várias formas de batismo, de abluções, de purificação pela água.
que era da lei de Moisés. Olha só, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, olha só, Jesus, com 8 dias de nascido, ele foi consagrado como primogênito, perto dos dias da purificação. Então, antes mesmo do ministério, tanto de João Batista quanto de Jesus, já havia que já se falava nos dias da purificação, já havia essa purificação. Então, agora vamos entender por que João Batista começou a batizar então as pessoas. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, o testador da primeira aliança foi Moisés, o testador da segunda aliança é Jesus. Então, enquanto Jesus estava vivo, de maneira nenhuma tinha força de lei, o segundo testamento ou a segunda aliança. E sim, quando Jesus morreu na cruz, é que passou a valer então o segundo testamento, segundo a passagem de Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Olha só, Gálatas agora, capítulo 3, versículos do 16 ao 19, que impressionante. O apóstolo Paulo falando, olha só, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dizem aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, é o teu descendente que é Cristo. Então olha só, esse descendente era Cristo, é Jesus. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Então a lei veio 430 anos depois da promessa. Olha só, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não procede de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Olha essa parte agora, que impressionante. Qual, pois, a razão de ser da lei? Olha só, aqui vai estar mostrando que a lei tinha prazo de validade, olha só. A lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então a lei foi adicionada até que viesse o mediador, o descendente. E quem que era esse descendente que Paulo falou ali em cima que nós vimos? Cristo. Então quando Cristo veio, automaticamente a lei acabou a validade e assim passou a valer o segundo mandamento, a nova aliança. Então a lei foi adicionada até que viesse o descendente, que é Cristo. Então Cristo veio após João Batista, morreu na cruz, então passou a valer o segundo testamento. Olha que interessante agora em Lucas capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Esse é o pai de João Batista. Do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão. Arão é a família dos levitas. Olha só, esse chamava Isabel. Isabel, então, é a mãe de João Batista e Zacarias é o pai de João Batista. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Então ele exercia o sacerdócio na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorte, segundo os costumes sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Bom, aqui o anjo vai aparecer para ele, vai falar que ele vai ter um filho e vai ser João, é para ele colocar o nome de João. A história todos conhecem. Então olha só, tanto Zacarias quanto Isabel eram da tribo de Levi. Então João Batista, ele é descendente de
Levi, ele é da tribo de Levi, pela linhagem de Zacarias e de Isabel. Então ele era um levita, um sacerdote da tribo de Levita. Ele tinha direito ao sacerdócio. Ele era o primogênito, foi consagrado um sacerdote. Então ele tinha o direito, ele estava debaixo da lei, batizando as pessoas, fazendo todos os rituais como vem sendo na lei de Moisés. Tudo normalmente cumprido pela lei. Tanto que se o batismo dele não fosse da lei, ele estava transgredindo a lei de Moisés. E isso não era verdade, ele não estava transgredindo a lei, porque ele era filho de Zacarias, da tribo de Levi, portanto ele tinha o sacerdócio. Olha só, Mateus 3, versículo 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento. Esse é João Batista falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista diz que ele batiza com água, mas aquele que vem depois batizará com o Espírito Santo, que é Cristo. Esse é Cristo que veio depois. Olha só, João 7, versículos 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando ele quis dizer aos apóstolos dele, para eles irem e aquele que crer e for batizado seriam salvos, olha aqui a passagem dizendo... Ele disse que aquele que recebesse, que nele crescem, pois o Espírito ainda naquele momento não fora dado. Então ele estava se referindo ao Espírito Santo e não com águas, como muitos hoje batizam as pessoas com águas, referente a essa passagem. Aquele que crer e for batizado será salvo, ou seja, com o Espírito Santo, não é com água. Porque o Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e não com água. O próprio João Batista disse isso. Eu batizo com água, aquele que vem depois batizará com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Olha o próprio Jesus dizendo. Porque João... Antes foi João Batista que falou. Agora é Jesus. Olha o que Jesus falou. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Olha só, o próprio Jesus falando. 1 Coríntios, capítulo 1, de 14 ao 17, depois que Paulo tem a revelação da fé e entendeu o evangelho da graça, olha o que ele fala. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosses batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedorias de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. O batismo na água anula a cruz de Cristo, porque o Espírito Santo é que lava agora, de dentro para fora. Ele limpa, é o Espírito Santo quem limpa, e não mais a água. Efésios capítulo 4, versículos do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então só há um batismo, não há dois batismos, ou na água e no Espírito, não há os dois. Antes era um e depois passou a ser o outro. Olha só, Hebreus 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, olha só, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, olha o que está escrito aqui, o ensino de batismo é uma obra morta que leva a fé em Deus, não é mais uma obra que era para ser praticada, e da imposição de mãos, nem da imposição de mãos, olha só, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, porque isso seria apenas para aquela geração, para aqueles primeiros judeus que morreram em Cristo antes de receber o Espírito Santo.
Então depois começou a ser diferente, começou a ficar diferente a situação naquela geração de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículos do 9 ao 11, diz assim: é isto uma parábola para a época presente. Ou seja, todo o tempo da lei foi uma parábola para a época presente. Que época? Aquela época daquela geração para frente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam, prestem muita atenção nessa parte agora, de ordenanças da carne. Então são ordenanças da carne, o batismo é uma ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Então não é só uma, são diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então o tempo oportuno de reforma foi a cruz até o ano 70. Claro que Hebreus aqui foi escrito antes, só que no ano 70, quando o templo caiu, então acabou todas essas ordenanças. Olha só, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote, quando ele se tornou sumo sacerdote, Cristo? Na cruz, quando ele morreu na cruz, ele foi mediador de uma nova aliança. Ali ele se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então olha só, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então olha essa palavra que fala aqui, ó, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Vamos ver o significado dessa palavra abluções, porque em grego, o batismo é em grego, nós achamos no Novo Testamento. Mas e como fica no Velho Testamento, que é purificação? Vamos ver o significado dessa palavra abluções. Então, olha só, abluções. Abluções é o plural de ablução, o mesmo que banhos. Banhos, lembra lá quando Moisés banhou Arão? Ele deu um banho em Arão? Aqui, ó, banhos, batismos, lavaduras, lavagens. Lavagem do corpo ou de parte dele. Parte do, aqui, ó, religião, parte do ritual em que o sacerdote católico despeja água sobre os dedos durante o ofertório e depois da comunhão. Parte da celebração em que esse ritual ocorre. Purificação por meio da água, batismo. Então olha só, purificação por meio da água, isso existe desde a lei de Moisés e era uma ordenança da lei de Moisés. Os principais sinônimos: banhos, batismos, lavaduras e lavagens. Então até quando durou? Esse batismo, que é o mesmo batismo de João, que foi dado segundo a lei de Moisés. Então, tanto a lei como a graça, elas andaram juntas do ano 30 até o ano 70, quando o templo caiu. Então, nesse tempo foi o tempo de reforma, onde muitos ainda, mesmo estando em graça, eles praticaram algumas ordenanças da lei de Moisés. Muitos porque negaram a Cristo, muitos judeus porque negavam a Cristo, se infiltravam nas reuniões dos apóstolos, das igrejas, e colocavam as doutrinas da lei de Moisés. Só que foi imposto até um tempo de reforma e acabou. Isso é muito claro, é muito visível. Essa é a história que está nas Escrituras. Então olha só, o batismo nas águas não é para ser lançado novamente. É algo que anula a cruz de Cristo. Está muito bem claro nas Escrituras e vem desde Moisés. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e eu espero vocês no próximo. Até lá!